Boa noite, mais um Agora Eu Te Vejo, segundas e quintas-feiras. Hoje o nosso tema é como a ex-namorada do papai ou o ex-namorado da mamãe acabam interferindo, influenciando os nossos relacionamentos atuais e também os dos descendentes, os nossos filhos. Eba, tudo bem? Prime, Fátima, bom, eu vou colocar só Mara, difícil ver tudo. Ana, Andréia, Akil, Ana, olá, boa noite, Melissa. Melissa estava comigo até agora há pouco, né, Melissa? Bom te ver. Capelinho, um beijo. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas histórias, né, pra gente ver. Eu vou ter que dar um oizinho pra Márcia, né? Não aguento. Setsko, Claudinha, os maratonistas estão todos entrando aqui, né? A Malu, daí. Ó, e falando maratonista, antes da gente começar, deixa eu avisar. Quem já fez a maratona do Despertar da Consciência Sistêmica, a gente vai ter um encontro na próxima terça-feira, dia 2 de março, às 8h30, somente para quem é maratonista, né? Que participou das outras turmas. É o nosso reencontro, sabe? Tipo, reencontro dos antigos alunos, é esse reencontro. A gente vai poder compartilhar as transformações que vocês tiveram, né? Porque são diversos grupos, então a gente vai se encontrar para compartilhar essas transformações. Então vai ser muito gostoso. Então prepare-se. Ó, a Edna, espero que você tenha escutado, Edna. Outra maratonista, né? Antiga maratonista. Então vamos lá. Eu separei algumas histórias para mostrar como a antiga namorada do papai ou o ex-namorado da mamãe, né? Pode interferir tanto na nossa vida como na vida dos nossos descendentes, né? Então, uma delas, quem é maratonista já conhece essa história, mas quem não é, eu vou contar, de uma dinâmica que eu participei. E a pessoa tinha sido literalmente largada no altar, né? E quando aconteceu, né, as dinâmicas sistêmicas, e de uma forma bem resumida, o que aconteceu? O vovô, que era descendente, né, de italianos, quando veio da Itália, prometeu casar com uma pessoa, buscar, sabe aquelas promessas? Olha, eu vou para o Brasil, mas eu venho te buscar para casar com você. E o que aconteceu? Acabou não se casando. Casou com a vovó dela, né? Dessa pessoa que foi fazer o trabalho sistêmico. Então, a dor desta neta de ser largada no altar era o amor por esta pessoa, essa ex-namorada do vovô que ficou na Itália esperando, né? Esperando no altar a volta desse vovô. Então, passou-se, né, por uma outra geração. Essa história aconteceu com o vovô, papai e mamãe tudo ok, mas a neta, por amor a esta pessoa que ficou esperando o vovô voltar para casar com ela também fica esperando para casar no altar que não aconteceu. Né? Então, esse aqui é um exemplo para a gente ter essa consciência de que muitas vezes uma situação que aconteceu nos relacionamentos, né, lá atrás, não necessariamente do papai ou da mamãe, acabam interferindo nos nossos relacionamentos atuais. Né? Esse é um exemplo. A outra história de como uma ex-namorada ou ex-namorado pode afetar a nossa relação, tá, com os nossos pais. Então, é muito comum, eu vou dar um exemplo que eu sou mulher. Olha, Sofia já começou a escrever. Pode colocar as perguntas aí que daqui a pouco eu já respondo todas, tá bom? Uma das coisas que eu vejo muito acontecer, tá? Eu, como sou mulher, eu vou me colocar nessa posição. Às vezes eu fico brigando com a mamãe. Eu não aguento nem um pouquinho, né? Toda vez eu acabo discutindo com a mamãe. E aí, olha só, ainda bem que eu vou dar esse exemplo, porque eu vou ler uma mensagem, uma dúvida que veio, eu já tinha até esquecido, mas, né? Eu vou colocar aqui, ó, que eu vou ler exatamente a história como ela mandou, tá bom?
Então, calma lá. Oxe, oxe. Eu com tecnologia sou uma beleza, olha. Até aprender a fazer live, agora achar as coisas aqui. Ai, meu Deus do céu. Peraí que eu vou achar. Bom, eu vou contar a história porque eu queria ler para vocês ouvirem nas palavras dela, né? Que é sempre gostoso compartilhar como que chega exatamente o sentimento da pessoa ao escrever. Mas como tá meio difícil, o resumo é o seguinte. Ela mandou uma mensagem falando assim: eu amo a minha mãe, mas quando eu estou com ela, eu não posso ficar muito tempo porque a gente começa a brigar. O meu pai teve uma ex-namorada e essa ex-namorada morreu, né? Antes de casar com a minha mãe, meu papai teve uma ex-namorada e ela morreu. E eu tenho o mesmo nome da ex-namorada do papai. Né? E ela falou, ela me pergunta o que pode estar acontecendo para ela ter essas questões com a mãe. Então vamos lá. Quando acontece algo assim, tá? E aí nessa história que ela fala, ainda tem uma questão mais forte que é a ex-namorada do papai, além de não ter ficado, né? Não ficou porque morreu. Então existia grande chance deles estarem juntos, não é? E aí, como se separaram, a ex-namorada morre. E ele ainda coloca nela, na filha, o nome da ex-namorada, né? E aí o que acontece? Quando a mamãe olha, então faz de conta que eu sou essa pessoa, né? Que escreveu a cartinha. Ela, cartinha é ótimo, né? Que mandou mensagem, cartinha é coisa da minha época. Bom, aí faz de conta que eu sou essa pessoa, né? E a mamãe quando me olha, e eu sou Marie, faz de conta que a ex-namorada do meu pai, que morreu, chamava Marie. Toda vez que ela fala comigo, Marie, ela não tá vendo a filha. Ela tá vendo por trás, né? A ex-namorada do papai, que também chamava Marie. Tá? E eu acho muito engraçado que tem gente que fala assim, essa pessoa tá falando que tá vendo o quê? Tá vendo né, coisas do além? Não é, é o nosso campo. É como se o nosso campo, tá, trouxesse a lembrança da ex-namorada do papai que chama Marie. Então eu não preciso estar vendo nenhuma Marie que já partiu aqui. Mas o campo, né, a gente faz com que a gente acabe projetando. Então ela não tá me vendo como filha. Ela tá me vendo como a ex-namorada. E aí sim começa a brigar. Então, um dos motivos, tá? Pode ser que estas discussões com a mamãe, que você não consegue, que ama demais a mamãe, né? É porque ela não vê você filha. Ela vê antes, né? A ex-namorada do papai com o mesmo nome, tá? É que esse exemplo, né? Ele é muito gritante. Mas faz de conta que você não tem o mesmo nome. Então eu vou contar a história da minha filha. Pronto. Minha filha, Sofia, né? Ela tinha um cabelo gigante, quase até a cintura, né? E teve um momento, quando a gente começou a falar, né, dos relacionamentos, e o meu marido teve uma ex-namorada que foi muito importante para ele, né? E a gente resolveu contar, olha, o papai namorou com uma pessoa, ela foi muito importante para o papai. Por quê? Talvez, né? Se o papai tivesse casado com ela, eu não teria casado com o papai. E aí vocês não existiriam. Então eu, Marie, mamãe, eu sou muito grata a essa ex-namorada do papai. Porque ela perdeu muito, né? Imagina, meu marido, assim, esse exemplo de homem, né? Perdeu muito de não ficar com o papai. E talvez se ficasse, vocês não teriam nascido. Né? Depois que eu contei essa história, né, a gente olhou e ela viu que, de fato, eu estava olhando com gratidão para essa história, para essa ex-namorada, não era da boca para fora. Né? E logo em seguida ela quis cortar o cabelo. Né? Essa história todo mundo já sabe, né? Ela quis cortar o cabelo e eu falei, filha, corta assim, né? Não corta tão curtinho, porque depois, sei lá, se você se arrepende, porque a vez que eu cortei ela chorou, né, de montão. E ela foi lá no banheiro e pá, cortou Chanel. Aí eu falei, filha, agora eu vou ser obrigada a cortar teu cabelo. E eu tive que cortar o cabelo curtinho, né? Aí ficou desse jeitinho assim. Esse é um exemplo. Por quê? Ela nunca soube, nunca tinha visto uma foto da ex-namorada do papai. E aí, pra quem não sabe, né, essa namorada, ela tinha cabelo até a cintura, né? E a última imagem que eu tenho dela, que o meu marido tem dela, é de cabelo até a cintura. Então, olha só, uma coisa simples, tá?
que os nossos filhos fazem para trazer a lembrança de alguém que foi importante para o sistema existir. Por quê? Porque talvez, se eles tivessem ficado juntos, eu não teria casado e tido os nossos filhos. Tá? Então esse é um super exemplo, né? Porque eu gosto de dar exemplo assim, prático, na minha vida mesmo, que é mais fácil do que, né, contar outras histórias, porque eu vivenciei, eu sei os detalhes do que acontece. Então esse é um outro exemplo. Deixa agora, nossa, começou a vir um monte de pergunta, então agora eu consigo responder, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Vânia, Melissa, Edna, Luana, Solane, Silvia, Sossô, Jeane, meu marido Marcelo. Tá escutando toda a história aqui, ó. Aí você fala uma besteira. Rodrigo, Kitty, lá. Sofia, Marie, eu tenho o nome da ex do papai. Os dois já são falecidos. As brigas com minha mãe têm a ver com isso? Sofia, eu acho que eu acabei contando a sua história. Não sei, né? Ou é muito parecida, tá? Então me fala se eu te respondi isso daí, né? E aí depois, quando você pode... Então, continuando a dúvida da Sofia, é o seguinte. O que você faz? Olha pra mamãe e fala, mamãe... Não precisa falar, tá, gente? Quando eu falo fala, é na cabeça e na postura. Mamãe, eu sou apenas a sua filha. E você é apenas a minha mãe, nada mais. Né? Então, entre aspas, eu não sou a ex-namorada do papai, eu não sou a sua rival, eu não preciso competir com você, porque você é apenas a minha mãe. E eu sou apenas a tua filha. E isso traz, sabe, quando apazigua as relações, quando traz uma paz, e aí ela pode te ver apenas como a filha dela, né? Silvia, e quando a relação já acabou, mas não conseguimos nos separar? Então, a gente fez um workshop sobre relacionamento e que a gente fez diversas dinâmicas sobre relacionamento. Como a gente consegue se libertar, a palavra é essa. Né? Como que eu consigo libertar o meu ex-marido, meu ex-namorado e também me libertar deste relacionamento? Então, sim, é possível, né, você se desvincular. Mas aí vem toda uma preparação. Se você quer, se você está honrando, né? Porque tem N razões para. Não tem receita de bolo, né? Tem aquilo que a gente consegue ver como um padrão que mais acontece, mas que não necessariamente seja isso que está acontecendo na tua vida, tá? Então é uma possibilidade, né? Uma possibilidade é, será que essa história de separar, mas não conseguir nem separar no papel, sabe aquele rolo que nunca acaba? Também tem alguém que aconteceu lá atrás? Né? Será que também teve uma história muito parecida, que você está honrando essa pessoa? Quem que foi excluído que talvez tenha acontecido isso? Então, tudo isso você vai pesquisar, né, e ver se você honra, tá? Ou se é porque vocês realmente, né, não fizeram esse fim de ciclo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma amiga minha me ligou hoje, né? E eu falei, eu não consigo falar, mas vamos rapidinho. E aí ela conversou comigo, me passou o panorama e falou, Maria, será que eu saio com o meu ex-marido apenas para ter sabe, um affair, né? Tipo ok, a gente se encontrou, tá tudo certo. Aí eu só questionei, falei, olha, você faz o que você tem vontade, né? Tá com vontade de encontrar e dar né, uma desestressada, tá tudo certo, né? Só lembre, né? Você só precisa lembrar de tudo que ele falou, do tipo, olha, né? Não vamos ficar junto, tá tudo certo, eu quero te encontrar, mas também, sabe, não quer assumir nada sério, né? E eu falei, por quê? Quando a gente se conecta com a pessoa, o que acontece? Eu não fico vinculada, eu me conectei, eu fiquei vinculada, certo? Se eu estou vinculada aqui, eu estou aberta, ó, se eu estou vinculada, eu estou aberta para deixar um outro relacionamento chegar? Não é mais difícil? Né? Se eu estou aqui vinculada, ó, se as minhas antenas, eu gosto de trazer exemplos práticos, se a minha antena, que poderia estar captando sinais de um bom relacionamento, está conectada com a antena do meu ex-marido, né? Então eu saio apenas para dar uma relaxada, mas ó, conectei minha antena de novo com ele. Você concorda que aquela antena que poderia estar livre para vir a pessoa certa para você, não está mais na mesma sintonia, na mesma vibração ou disponível? Né? Então, ó,
É isso. Antenas conectadas deixam de trazer antenas, né, livres para uma nova conexão. Tá? Então são coisas para a gente refletir, né? Então talvez, Silvia, não sei se eu respondi a sua pergunta com esta historinha das antenas. Olha só, a Sofia, ela falou assim, fui eu que escrevi mesmo, sou a Aide. Entra como Sofia, mas o nome é Aide, adorei, né? Aí fica fácil da gente lembrar, mas tá tudo certo, adorei. Vamos lá, deixa eu ver as outras perguntas. Claudinha, minha enteada briga horríveis. Minha enteada briga horríveis com o pai. Agrediu todas as possíveis namoradas, inclusive eu que namoro com ele. Então, talvez, né, essa enteada esteja total no lugar errado, né? Por quê? Pelas leis sistêmicas do psicoterapeuta Bert Hellinger, né? A primeira é inclusão pertencimento, que é essa de você lembrar quem foi esquecido, é a segunda ordem hierarquia. Na ordem hierarquia, a filha é apenas a filha. Não se mete no relacionamento dos papais, né? Do papai e da mamãe. E aí, quando a enteada tá no lugar errado, né? Agrediu todas as namoradas do papai, né? Brigou com todas elas, certo? O que acontece? Ela tá no lugar de filha? Não. Ela tá emaranhada, sabe? Tá no meio do papai e da mamãe, né? Tá no lugar da mamãe, tá? Então, começa a ter esse emaranhado. Quando você me trouxe esse exemplo, eu lembrei de uma dinâmica que eu fiz e quando a filha olhou para o papai, né? Porque a gente faz uma dinâmica com os bonecos e tal, e aí eu falo para ela sentir. O que você sente quando olha para o papai? Ela falou assim, eu me sinto traída. E aí quando eu perguntei, tua mãe foi traída, né, pelo seu pai? Foi. Então olha o que acontece, tanto amor, né, por essa mamãe, né, mas naquela hora é como se ela estivesse no lugar da mamãe. Então, quem tem que se sentir traída não é a mãe? Então, papai traiu a mamãe. Quem é que se sente traída? É a mãe, não é a filha. Porque a filha tem que olhar para o papai como filha, certo? Ó, a filha tem que olhar para o papai como filha, somente isso, não é? Então, ó, vamos lá, colocar aqui, ó. Vou pegar os meus bonequinhos. Pronto, aqui, ó. Olha a filha aqui, ó, tá? Por coincidência, eu peguei a mesma cor, ó. A filha tá lá identificada com a mamãe, certo? Aí, quando ela tá aqui olhando pro papai, ela pequenininha, olhando pro papai, né? Ela se sente traída. Só que o sentimento de traição é da mamãe. Ela tinha que olhar o papai como pequena, né? Olhar o papai como grande, olhar o papai com um amor de pai e não com esse sentimento de traição, né? Então, neste caso, tá? Porque então, ó, vamos lá, volta dizendo, não existe receita de bolo, cada um é cada um, cada história é cada história, né? Mas neste caso, ela estava sentindo, né? Se sentia traída, o sentimento de traição quando olhava para o papai. E aí, quando a gente foi ver mais profundamente, era o sentimento da mamãe, que ela ficou emaranhada e acabou ficando no lugar errado. Ok? E aí começa a brigar com o papai, aquelas coisas todas, não é? Lucy, né? Rômulo, experiência incrível que tive em participar da constelação. Aprendi muito. Ai, que fofa. Obrigada. Vamos lá. Lu entrou agora. Malu, meus pais separados desde quando eu tinha 5 anos. Ela não deixava eu vê-lo. Sempre eu e minha mãe tivemos muitos conflitos. O que será? Eu sei que no Instagram é difícil escrever, né? Mas vamos lá, ó. Meus pais são separados desde quando eu tinha 5 anos, né? Ela não deixava que você visitasse o papai. Sempre a sua mãe e você acabaram tendo esses muitos conflitos, tá? O que acontece? A gente fala assim, a partir dos 8 anos, né? Quando você tem lá papai e mamãe. Aí você tem um filho, certo? Aí o filho, quando nasce, depende da mamãe, não é? Depende de tudo, porque a mãe tá super apegada à mamãe.
Só que a partir dos 8 anos a gente fala assim, que o menino ele tem que ir, que bom, na mesma coisa do papai, em direção ao papai, né? Ele aprende a ser pai, ele aprende a ir para o mundo, aprende a ter essa segurança, aprende a ser homem, né? Quando você deixa ir em direção ao papai. E para a mamãe, o que acontece? Que é o que você relata aqui, certo? Quando eles se separaram, você menina, né? Você acaba querendo visitar o papai e a sua mãe não deixa você ver o seu pai. E aí você começa a brigar. Né? Por que você acha que você está brigando? Né? Por que você acaba discutindo, entrando em muitos conflitos com a mamãe? É porque, por fim, é como se eu ficasse brava com a mamãe, não é? A briga entre eles não faz com que você deixe de ter um pai. Né? A gente fala assim, que é ex-marido, mas nunca é ex-pai. E aí talvez, né? Você tem, assim, é conversar com a mãe. Conversar com a mãe e entender também o lado dela, do tipo, foi isso o máximo que você conseguiu fazer. Talvez a forma que você achou para me proteger. Mas eu, filha, fiquei brava, fiquei com raiva, né? Por quê? Porque ele é ex-marido, mas não é ex-pai. Então, enquanto filha, é como se você fosse punida pelo casamento não ter dado certo. E aí começam esses conflitos com a mamãe. Fica brava, né? Pô, mãe, mas é meu pai, né? E por que também, ó, pelo sistema, tá? E assim, gente, não existe receita de bolo. Tô dando algumas suposições que podem ter acontecido, né? O que pode ter acontecido também? Se fui separada do papai, estou super bem com a minha mãe, eu sinto traindo o meu papai, como se eu abdicasse do meu pai. Então, a mamãe não deixou você ver o papai, aí você se vincula a ela e tá tudo bem, né? Aí é como se você traísse esse teu papai, né? Porque você deixou de vê-lo. Então, uma forma de você estar vinculado a seu pai é assim, pai, eu te amo tanto, que tá vendo? Eu fico brigando com a mãe, que não deixou mais eu te ver. Então tudo assim, eu tô dando alguns exemplos, porque eu não vi, né, o teu caso, a gente não entrou no detalhe do caso, a gente não viu, né, não fez uma dinâmica individual, mas estão eu dei um leque de opções do que poderia acontecer. Renata, meu pai se casou, ixi, entrou uma outra mensagem aqui, meu pai se casou várias vezes e traiu todas as mulheres. E tinha muita raiva do pai dele que fazia isso com a mãe, mas repetiu o comportamento. Isso aqui é o que a gente mais vê. O que acontece, né? Vamos lá. Lembra do julgamento? Então, uma coisa que eu esqueci de falar, mas é a coisa mais importante de tudo, é o não julgamento. Quando a gente julga, critica, né? Quando você julga, exclui algo ou alguma situação, aquilo volta mais forte. E foi exatamente isso que você me conta na história, né? Então, o teu pai se casou várias vezes, em todas ele traiu as mulheres, né? E esse teu pai tinha muita raiva do vovô, que fazia a mesma coisa com a vovó. E aí ele repete o padrão. Por quê? Ele não estava julgando o papai? Você fala assim, porque se meu pai, né, ficou traindo a minha mãe e tal. E o que ele faz quando ele é adulto? Ele repete, ele fala assim, pai, eu te amo tanto que igual a você, né, eu vou repetir esse padrão. Né? Então, por quê? Porque ele excluiu, julgou esse papai. Né? E tem uma outra coisa que meu marido falou hoje, essa semana comigo, e ele entrou aqui, ó, tá na minha frente, né? Que a gente ficou discutindo, falou assim, Marie, você é assim, né? Porque ama ou porque exclui? O nosso filho é assim, porque ama ou porque exclui? Olha a reflexão. Então, o papai é assim, porque ama muito o papai dele ou porque excluiu o pai dele? Né? Então, é uma reflexão para tudo na nossa vida. Todos os padrões que a gente repete, é uma reflexão super profunda, tá? Eu tô brincando aqui porque a gente ficou numa discussão enorme em várias situações. A gente é assim, porque ama ou porque exclui? Né? E a gente chegou à conclusão que, no meu caso, algumas coisas que aconteciam porque eu amo muito. Mas eu posso fazer um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior, né? Apenas diferente. Vamos lá. Maria, minha irmã morreu com 16 anos. 2 anos depois... Nossa! Maria, irmã morreu com 16 anos.
Mãe, 2 anos depois, aos 44. Pai, morreu há 5 anos. Meu único irmão é tão distante, fiquei só no mundo. Eu, 46 anos hoje e ainda não casei. Olha, pelo que eu entendi, o que aconteceu, né? Que a sua irmã morreu quando você tinha 16 anos, e aí na sequência, a sua mãe, o seu pai e o único irmão que você tem é muito distante, certo? E aí hoje você tem 46 e ainda não casou. Então vamos lá. O que pode acontecer quando você tem situações, né? Que a gente está falando de relacionamento. Então você está falando, será que isso tem a ver com o meu não casamento, né? Eu vou falar que, assim, de imediato, eu não vou te falar, não, tem relação, porque... Não, cada história é uma história. Às vezes, quando você tem muitas mortes, igual você falou, daí eu tenho meu único irmão e a gente nem se fala, né, distante. Às vezes a dor é tão grande que a pessoa se afasta. É como se ele achasse, tá? Eu vou falar achar porque é uma coisa de sistema, que ficando muito próximo de todas essas situações de morte, ele também pode, tipo, morrer mais cedo. Tá? Eu estou dando uma suposição porque é algo que eu vi recentemente, né? Essa semana eu fiz uma dinâmica e a pessoa passou por algo muito parecido. Então, algumas situações assim, da família, que não eram tão leves, faziam com que essa pessoa se afastasse de todos e daquela situação de dor, porque é como se ficasse com medo de, estando tão próximo à família, aquilo também se repetisse. Né? Só que quando a gente faz isso, quando a gente exclui algo, lembra do julgamento, da exclusão? Aquilo volta mais forte, volta a ser lembrado. Tá? Então, eu não vou dar parecer sem olhar, tem coisas que a gente tem que olhar mesmo individualmente, numa sessão individual, ou na maratona, né? Tem um grupo da maratona que está super forte, a gente teve um encontro ontem, foi maravilhoso, né? Então, muitas das coisas que a gente fala aqui, os maratonistas vivenciam. Quando eu falo de sentir, é isso. Não adianta a gente estar aqui na cabeça, porque eu estou te falando da cabeça. Eu não estou falando, ninguém sente nada aqui. Eu não estou falando nenhuma dinâmica para você ver o que realmente aconteceu no lugar do papai, no lugar da mamãe, né? Até porque quando você fala essa outra história que eu li, da mamãe que não deixa ir para o papai, não é o seu caso, tá? Mas a gente já viu um caso super bonito, que era o seguinte: a mãe, ela separou do pai e deixou a filha aos cuidados da vovó e sumiu, né? Sumiram os dois, papai e mamãe, e deixou a filha. E ela sempre se sentiu muito abandonada. Quando ela cresceu, ela descobriu por que a mamãe fez isso. Ela fez isso por muito amor, né? O papai era um abusador. E aí, por amor a ela, a filha querida, ela some e deixa aos cuidados da vovó, para que não passasse por essa dor. Olha que, sabe, quando você se coloca no lugar da mamãe, porque antes era só julgamento, essa mãe me abandonou, me deixou com a minha avó e sumiu. E aí você entende um pouquinho, né? Então, é sempre se colocar do outro lado, tá? Eu vou falar também, vamos lá... Eu anotei alguns exemplos, né? Uma outra coisa que a gente viu também é o seguinte, tá lá, não é né, história de papai e mamãe, mas é um ex-relacionamento da vovó e do vovô. Então o vovô estava numa fazenda, né, rico, e provavelmente se apaixonou ou por uma escrava ou por alguém que não correspondia na parte, né, que a família queria que casasse. E aí, aquele amor, né, dos dois foi separado por questões financeiras. E aí o que acontece com essa neta, depois de muitos anos, e sem saber o detalhe dessas histórias, essa neta também se apaixona por quem? Ou por uma pessoa muito rica, ou por uma pessoa muito pobre, né? E que por esta diferença não ficam juntos. Ou a pessoa é tão pobre que precisa
trabalhar fora do país, né? Sair, como fala, do convívio para poder sobreviver. Então, também por uma situação financeira, que foi a mesma que separou o vovô de quem ele amava lá atrás, né? Fez com que essa pessoa também se separasse da pessoa que ela ama por situações financeiras. Então, olha só, outro exemplo, né, de como um ex-amor, um ex-namorado, né, um ex-relacionamento acaba afetando as nossas vidas, os nossos amores, os nossos relacionamentos atuais, né? Oi, Fábio, tudo bem? Sim. Oi, Marie, eu sempre gosto de homens que moram fora, em outro país, e desafiador. Isso pode ser algo sistêmico? Só vendo, né? Mas tem grandes possibilidades de sim. Igual eu contei agora, acabei de contar, não tinha lido a tua história, mas acabei de contar essa história de quem não pôde ficar, né, juntos. E aí uma pergunta, será que no teu caso também, você, não sei se você é imigrante, né? Escreve aqui, se você é imigrante, se teus avós são imigrantes, né? E por amor a esse vovô ou se a vovó que se separa, um veio para o Brasil, o outro ficou lá. Aí você ama tanto, né, o seu avô, ou ama tanto essa pessoa que ficou lá, que também só se apaixona por pessoas que acabam viajando ou estão fora, separadas por continentes, né? Olha quanto amor que a gente pode estar repetindo, né? Quanto amor na nossa vida. Aí aqui a Kitty falou, eu acredito que há coisas na família que eu preciso consertar. E aí, ó, não é consertar, né? Porque a gente não conserta nada que aconteceu lá atrás, sabe? A gente olha com carinho, né? A gente olha com amor, honra, respeito. E é só olhar com muito amor, carinho e respeito que aquilo se acalma. Às vezes tem alguém que quer ser visto lá atrás, né? Que quer ser incluído no teu sistema, na tua família, porque ela foi importante para a existência desse sistema. Até aquela ex-namorada do vovô foi importante para a existência do seu sistema, porque talvez ficando lá, ou talvez o vovô voltando para buscá-la, hoje essa família inteira não existisse, né? Então, não é consertar, talvez seja olhar com carinho, né? Honra e gratidão, e aí todo mundo se acalma, e aí você também não precisa mais ficar relembrando e repetindo um padrão. Vânia, segundo a relação sistêmica, é prejudicial pros filhos, né? Ficar sem falar com o pai? Ah, mas é. Não tenha dúvida disso, Vânia. Então, ó, pelas relações sistêmicas, quando você fica sem falar o papai, primeiro que é assim, imagina que eu sou filha do meu pai Seiko e da minha mãe Toshiko, né? E aí eles se separam, faz de conta. E a minha mãe para de falar com meu pai. Quando ela para de falar com meu pai e não deixa eu ver meu pai, o que acontece? Eu também sinto que a minha mãe não me ama 100%. Por quê? Porque eu não sou 50 papai e 50 mamãe? Quando ela fala, ai, eu não suporto o seu pai, o que meu sistema fala? Ó, se ela não suporta o meu pai, tem 50% meu que ela também não suporta, não, porque eu sou igualzinha a ele. Eu vim dele. Tá? Então, não sei se com essa resposta eu consigo te resolver essa dúvida, né? Então, sim, quando você deixa de falar com o seu ex-marido ou ex-mulher, os filhos sentem. E eles sentem também como uma rejeição, porque ele tem o papai e a mamãe dentro. Se você deixa de falar e não suporta ouvir o nome dele ou dela, é como se também rejeitasse essa criança, tá? Então, existe ex-pai e ex-mãe, mas nunca... Não, existe ex-marido e ex-mulher, mas nunca ex-pai e ex-mãe, né? Oi, Pri, boa noite. Vamos lá. Marie. A Márcia está me perguntando. Marie, fala na semana que vem sobre relacionamento de irmãos. Os meus pararam de falar comigo. Coincidentemente, quando minha vida ficou melhor financeiramente e amorosamente. Ah, então você vai fazer o seguinte, Márcia. Você vai pegar o histórico dos meus, vai lá no YouTube, todo mundo lá agora, hein? Então, vai no YouTube, Marie Relação Sistêmica. Primeiro inscreva-se no canal, dá um clique no inscreva-se e depois dá um clique no botãozinho sininho. Por quê? Toda vez que tiver um vídeo novo, e a gente tem vídeos todos os dias, né? Você vai ter as novidades. E aí você vai lá, clicou no YouTube,
Marie, Relação Sistêmica. Clicou no inscrever-se, clicou no sininho e aí tem umas abinhas, tem lá vídeos, clica no vídeos e aí vai descendo, tá? Lá embaixo tem um vídeo, mas é bem lá para baixo mesmo, tem um vídeo que é assim, ó, suporte à consciência pesada. Tem um vídeo e tá bem lá embaixo, que é antigo esse vídeo, suporte à consciência pesada. Esse vídeo vai explicar o porquê, né? Pode ser, porque não existe receita de bolo, mas pode ser que quando você começou a ficar muito bem financeiramente e amorosamente, por que eles se afastaram, né? Pode ser que o teu sistema, o que une, o que conecta a sua família são relacionamentos difíceis e escassez, falta de dinheiro. Aí você começa a dar super bem, tá bem com o marido, tá ganhando dinheiro. Aí aquilo lá faz com que você, não é que seja excluída, mas que você fique um pouquinho fora, né, do padrão da sua família. É isso, você fica um pouquinho fora do padrão da sua família. E aí você se sente excluída, ou naturalmente, né, você fica um pouquinho excluída. E aí que é esse suporte à consciência pesada. Suporte à consciência pesada de estar casada, de estar bem, amorosamente, com dinheiro, né, financeiramente bem. Porque esse suportar a consciência pesada é que vai fazer com que você não caia na tentação, né, de se sentir incluída, que eu já usei esse termo, o pessoal acha, né, assim, mas todo mundo lá no fundo do poço, mas está todo mundo feliz, né? Tá todo mundo lá no fundo do poço, mas está todo mundo feliz. Então, Márcia, suporte a consciência pesada, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falei. Ó, a Si tá falando, realmente eu sou imigrante, então comprova aquela história que a questão do se apaixonar apenas, né, ou relacionamentos com pessoas de outros continentes, talvez você esteja honrando alguém lá atrás, né? Marie, com essa sua voz doce, é um amor mesmo. Ai, Paula, love you. Ai, gente, ó, adoro, viu? Adoro ficar recebendo aqui as informações e as dúvidas. Outra coisa que eu falei é que alguém está falando falhas dinâmicas, né? Falha dinâmica para relacionamento. É o seguinte, então eu vou contar uma novidade, tá? Que a gente resolveu hoje, eu estava falando com a equipe, e a gente falou, nossa, quais são os bônus que a gente vai distribuir, né? Vai oferecer para quem fizer o workshop de relação sistêmica empresarial. Sabe qual que é o bônus que a gente decidiu hoje? É oferecer acesso ao workshop de relação sistêmica, né, dos relacionamentos amorosos. Nós tivemos há um tempo, já vários meses atrás, um workshop de relacionamento. E aí, como no dia 9 de março, nós teremos, terça-feira, né, que vem, um workshop de relação sistêmica empresarial, onde a gente vai trazer questões da sua empresa do teu lado profissional. Pessoas que falam assim, nossa, Maria, putz, eu ganho dinheiro, mas não guardo. Eu não me dou bem na minha profissão. Putz, então eu tenho um monte de empresas e na maioria eu fui traído. Né? O que está acontecendo? Então a gente vai trazer essas explicações do que pode estar relacionado, né, com as suas questões sistêmicas, o que pode estar linkado às suas relações sistêmicas pessoais que interferem no teu profissional e nos seus negócios. Então é isso que a gente vai ver nesse workshop de relação sistêmica empresarial. E um dos bônus, né? Ixi, tô levando bronca aqui, ó. A equipe me manda mensagem. A equipe é ótima, né? Não, como fala? Agora eu já falei, quem se inscrever lá logo vai ganhar esse... Agora eu já falei, tá tudo certo, porque tem um tempo certo, eles têm uma programação, desculpa, eles têm uma programação que eu não posso ficar contando bônus, mas um deles é o workshop de relacionamento. Então quem fechar, né, lá nos primeiros dias que abrir lá o link, vai ganhar acesso ao workshop de relacionamento. E aí, quem está me pedindo essas dinâmicas todas, no workshop você tem dinâmicas para que você liberte antigos relacionamentos, né? Para que você veja essa possibilidade de se conectar, né?
E eu já levei um monte de bronca. O WhatsApp dela já tá surgindo enquanto eu falo aqui, então chega. Eu não vou mais falar. Fiquem atentos quando vocês receberem a informação. Abriram-se, né? A gente vai ter um workshop de relação sistêmica empresarial e vocês entrem lá, acessem e vejam essas possibilidades, tá bom? Então, agora eu já falei, desculpa. Vai lá. Isso, explica por que deu gastar tanto. Ah, então, no workshop de relação sistêmica profissional e empresarial você vai descobrir, tá bom? Eles não falam com o pai, não porque não o suportam, mas porque ele não o procura. Tá, mas olha só rapidinho para terminar, porque eu já me estendi e tô levando bronca de montão aqui. Então, tipo, para de falar. Já falei, agora já foi, tudo bem, tá tudo certo. É o seguinte, última coisa que eu vou responder é isso, tá? Quando você é pequeno, né, e você pensa em você como filha e filho, tá? Quem tem que procurar o papai e a mamãe não são os papais. Isso é coisa das crianças mimimis, que o pai tem insegurança, né? Do amor dos filhos e fica lá todo mimando os filhos, pedindo, você me ama, filho, você me ama, né? Isso é a coisa pior que existe. Você traz um desequilíbrio enorme. Qual que é o equilíbrio? Onde que vem essa ordem e hierarquia? Você, criança, ir atrás dos pais. E aí, se ele é muito pequeno, quem que tem que ajudá-lo a fazer isso? É vocês, mulher, né? Falar, tudo bem, teu pai não ligou? Liga você, né? Teu pai, assim, você enquanto criança, não precisa ficar mendigando amor. Você procura, e aceita teu pai do jeito que ele é, e tá tudo certo. Né? Quando você aceita teu pai e tua mãe do jeito que eles são, tá tudo certo, porque foi o máximo que talvez eles puderam fazer, porque foi assim que eles aprenderam, aí fica leve para os teus filhos. E aí tá tudo certo, tá bom? E aí tem abundância, tem prosperidade, eles conseguem fluir tranquilamente e com alegria a vida deles, tá bom? Isso aí, eu vou repetir aqui, Márcia falou, Marie, é a sua espontaneidade que conquista a todos. Equipe, não briguem com ela, tá vendo? É isso aí, porque o WhatsApp tá aqui, para. Marie, você é carismática, gratidão por ter te achado nas redes sociais. Você merece muito sucesso, nós merecemos isso e muito mais, né? Gratidão. Vamos dormir, descansar. Nos encontramos na próxima segunda e quinta-feira, no Agora Eu Te Vejo, segunda e quinta, às 8h30. Lembrando que terça-feira, todos os maratonistas, nós temos um encontro especial fechado no Zoom, tá? Então, vocês vão receber, fiquem atentos aos seus e-mails, que a gente vai receber um link falando sobre o acesso para a gente se encontrar terça-feira, que vai ser uma alegria compartilhar todas essas transformações que nós tivemos, né? Os antigos grupos, e aí vocês vão misturar com os recentes, vai ser maravilhoso. Até porque toda vez a gente recebe nos grupos fechados ainda feedback de vocês, né? E a transformação do despertar da consciência sistêmica, ela não é assim, acabou, né? E tudo que tinha que acontecer na maratona aconteceu e não acontece mais. Muito pelo contrário. Os grupos continuam a se desenvolver. Os grupos continuam a olhar para a mamãe e papai e falar assim, vocês são os grandes, eu sou o pequeno, né? E como fazer essa mudança de postura? E aí, como eu recebi muito feedback bacana de pessoas que tiveram transformações empresariais, né? A Eli já fez um relato maravilhoso que vocês vão ver já. É muito bom ver como essas transformações que a gente na hora não associa, tanto que as pessoas falam assim, nossa Maria, eu não percebi que tal coisa aconteceu, né, na dinâmica sistêmica empresarial e depois de uma semana um processo ou uma negociação que estava parada começou a voltar e depois, menos de um mês, fecharam o negócio. Tá? Então é isso que eu quero que vocês vejam, né? O nosso reencontro é para isso, para compartilhar e vocês deixarem esse coração aquecido e esse processo do despertar da consciência sistêmica para uma vida mais fluida, leve e abundante continuar. Né? Não é assim, acabou a maratona, pá, acabou.
Ou, agora não, agora eu parei por aqui. Não, é um processo, né? É a questão da persistência. Quando eu sou persistente naquele meu objetivo, eu sou persistente, eu quero, eu mereço levar uma vida mais fluida, leve e abundante. Isso continua, não é porque acabou a maratona que você vai parar com tudo, ok? Então, muito obrigada, doutora Bruna. Com você eu aprendo a cada dia mais. Gratidão, sou sua fã. Obrigada. Olha lá. Equipe, dá um print, ó. Vocês só me dão bronca, eu vou segurar aqui só pra vocês darem um print no e-mail da Jucineia para receber as informações. Ótimo. Gabi, nossa, ó, maratonista, acontecendo tanta coisa na minha vida. Ai, Gabi, que ótimo, porque você vai compartilhar com a gente terça-feira, viu? Dani, Melissa, um beijo, gratidão, bom descanso.